Olá, galera, tudo bem? Essa turma do Supermed é aço. Galerinha, hoje nós vamos estudar a segunda parte das relações ecológicas interespecíficas. O tema de hoje é voltado única e exclusivamente para as relações desarmônicas ou negativas. Então, como vocês já sabem, já assistiram às aulas anteriores, vocês sabem que para ser negativa, na relação, alguém tem que ter prejuízo, certo? Não teve prejuízo, a relação não pode ser taxada de negativa. Ela vai ser classificada como uma relação positiva. São esses tipos de relações aqui que mais costumam cair na prova de vestibulares. Mas não significa que você pode desprezar os outros tipos de relação, não. Mas se dedique um pouco mais nesse tema aqui, que você vai acabar matando a questão lá, acertando a questão no dia da prova. Muito bem, a primeira relação que a gente vai conversar aqui é o predatismo. Nessa relação está envolvido a presa e o predador. O predador é beneficiado e a presa é o lanchinho. A presa vai servir de alimento para o predador. Nas relações ecológicas, vez ou outra, aparece a questão de gráfico, para você identificar qual é o tipo de relação que aquele gráfico se refere. Então, aqui é o gráfico, representa esquematicamente o gráfico do predatismo. Podemos ver que a tendência aqui são as duas populações, de presa e predador, se manterem em equilíbrio, o equilíbrio dinâmico. Nesse gráfico, aquele que aparece em maior número representa a presa. E aquele que está representado em menor número aqui em azul, o predador. Observem que quando aumenta o número de presa, tende a aumentar o número de predador. Quando aumenta o número de predador, mais presas vão ser devoradas, cai o número de presa. Quando cai o número de presa, cai o número de predador, aumenta o número de presa e assim vai, que a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Para que serve o predatismo, além de a sobrevivência do predador? Do ponto de vista da presa, o predatismo tem a função de manter a população da presa em equilíbrio. Então, o controle populacional. E, conforme a gente estuda em evolução, também serve para fazer a seleção natural. Quais são as presas que são mais fáceis de serem alcançadas e devoradas? Os filhotes indefesos, os velhos já cansados de batalhar pela vida e aqueles que têm alguma doença genética. Ao serem devorados, o predador está eliminando aquele gene com aquela característica que torna a presa menos apta ao meio. Ao mesmo tempo que quando a presa vai ficando cada vez mais esperta, cobra que o predador também fique mais esperto. Então, esse tipo de relação entre presa e predador, um contribui para a evolução do outro. A gente chama esse processo de coevolução. Tá? O predatismo é uma das maneiras pelas quais o homem faz o chamado controle biológico, que é para evitar o uso de inseticidas, de herbicidas, de alguma coisa, podemos lançar mão do predatismo para fazer o famoso controle biológico, tema que vem sendo cobrado muito ultimamente. Outro exemplo de relação interespecífica desarmônica, o parasitismo. O que é um parasita? O parasita é um ser vivo que precisa do seu hospedeiro e prejudica o seu hospedeiro. Então, nós estudamos lá na zoologia, nos vírus, as bactérias, os fungos. Então, lá tem vários exemplos de parasitismo, e agora, nesse momento que nós estamos vivendo essa questão dessa pandemia, nós temos aí o vírus, que é um endoparasita obrigatório, ele não tem formação celular, então ele precisa se apossar do maquinário citoplasmático, da célula hospedeira para poder se replicar, e acaba prejudicando a célula. Então ele é um endoparasita obrigatório e não possui constituição celular. O vírus parasita todo tipo de ser vivo, mas existem vegetais também parasitas.
Os vegetais que praticam esse tipo de relação, eles possuem umas raízes especiais, que são chamadas popularmente de raízes sugadoras. Tecnicamente, essas raízes são denominadas de austório. Então, atenção para esse termo, austório. O que é austório? São as raízes sugadoras que os parasitas vegetais utilizam para poder sugar a seiva da planta hospedeira. Existem vegetais que são denominados de hemiparasitas. O que é hemi? Meio. Então seria um meio parasita, não parasita total. O que esses vegetais retiram da planta hospedeira? Água e sais minerais. E aí, puxando lá para a botânica, qual é o tipo de vaso condutor que conduz a seiva mineral? É o xilema. Então, esses austórios atingem o xilema da planta hospedeira. Existem outros tipos de vegetais que são holoparasitas. Holo significa total. Então, seria um parasita vegetal na sua totalidade. O que ele tira da planta hospedeira? Glicose. E qual é o vaso condutor, professor, que conduz glicose? É o floema, chamado de Liber. E o xilema, aqui no caso do hemiparasita, é chamado de lenho. Então, lembre-se, existem vegetais parasitas. Aqueles que só tiram água e sais minerais são chamados de hemiparasita. E o que retiram glicose são chamados de holoparasita. Parasita pode ser externo, um ectoparasita. Pode ser interno, um endoparasita. O que eles têm em comum? Necessita para a sua sobrevivência do seu hospedeiro e prejudica o seu hospedeiro. Reafirmando mais uma vez, o vírus é um endoparasita obrigatório. Beleza? Muito bem. Um outro tipo de relação intraespecífica desarmônica, a competição. Observem, prestem bem atenção. Existe competição interespecífica e existe a competição intraespecífica. Tá? Para que dois seres vivos de espécies diferentes entrem em competição, o que eles precisam ter em comum? Precisam ter o mesmo nicho, lembra que é o nicho? A profissão. E o mesmo habitat, estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Por que dois seres vivos de espécies diferentes, que têm o mesmo nicho, o mesmo habitat, faz para não entrar em competição? Especializa o seu nicho, certo? Em provas, se aparecer uma questão com um gráfico, mostrando esse gráfico aqui. O que está acontecendo aqui? No começo, as duas populações, A e B, estão em crescimento. Uma não está incomodando a outra. Por quê? Porque tem recurso suficiente, espaço, alimento, para as duas espécies diferentes. Nesse ponto aqui, o que aconteceu com a população B? Ela declinou, enquanto que a A continuou subindo. Por que aconteceu isso? Porque a A venceu a competição sobre B. Tá? E aqui a gente acrescenta aquela discussão sobre as espécies exóticas, aquelas espécies que são introduzidas no meio, só ela. Por que normalmente as espécies exóticas, elas são vencedoras em relação às espécies endêmicas? Porque ela não traz os seus competidores, não traz sua cadeia alimentar, então ela tem vantagem sobre as populações endêmicas. Um outro tipo de relação desarmônica é o esclavagismo, também conhecido como sinfilia. Nesse caso, o exemplo clássico é do pulgão, que é um inseto, um afídeo que suga a glicose da planta. E ele acaba deixando essa glicose sair do seu corpo. E a formiga vem e se alimenta dessa glicose, se apossa desse pulgão, não deixa ele ir embora, aprisiona e explora a mão de obra, então, do pulgão. O que é o esclavagismo? Seria um ser vivo de uma espécie explorar o trabalho de outro ser vivo de outra espécie. E por fim, e nem por isso menos importante, nós temos uma relação que muitos autores utilizam ou um nome ou outro, amensalismo ou antibiose.
Nessa relação, um ser vivo de uma espécie produz uma substância que impede a população da outra espécie de crescer, evitando com isso uma competição. O exemplo mais famoso é do fungo com a bactéria. O fungo produz a penicilina, que inibe o crescimento de algumas bactérias. Então, galera, desse tema aqui da aula de hoje, o que a gente destaca como mais importante para a prova? O predatismo e o parasitismo. Por quê? Esses dois temas vêm sendo cobrados ultimamente em relação à questão do controle biológico. Lembra que eu falei para vocês sobre o controle biológico? Se numa questão estiver abordando o tema sobre controle biológico, perguntando qual é o mais eficiente, o parasitismo ou o predatismo? Então, os dois são eficientes, mas o mais eficiente é o parasitismo. Por que o parasitismo é mais eficiente nessa tecnologia de controle biológico? Porque os parasitas, na maioria das vezes, eles são especialistas, só parasitam um determinado tipo de organismo. Claro que existem exceções, mas se ele necessita do organismo e ele mata o organismo, o que acontece com o parasita? Morre também. Então, enquanto que o predatismo, ele não é especialista, ele preda o gafanhoto, mas preda também a abelha, que faz a polinização. Então, do ponto de vista prático, a gente diz que o parasitismo, ele é mais eficiente para o controle biológico do que o predatismo. Muito bem, então, nós encerramos essa aula. Com essa aula, nós encerramos o conteúdo sobre relações ecológicas. Assistam todas as aulas, certo? Tirem suas dúvidas lá no grupo ou no privado, conforme você preferir, se caso você tenha, tá? E esperamos, então, dessa maneira, ter contribuído aí para o seu sucesso lá no vestibular. Muito obrigado e aguardem as próximas aulas.